Olá, Mãos Solidárias no ar, hoje daqui da Associação de Apoio ao Tratamento das Crianças Cardiopatas, conhecida aqui como Coração Curumim. Hoje vamos conhecer essa história. Ao meu lado está a Priscila Maruoka, ela que é a presidente e fundadora aqui da associação. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada. Bom, primeiramente, então, nós vamos entender como que surgiu, né, essa iniciativa, como que foi pensada trazer essa associação Coração Curumim. Tá certo. Bom, o ano era de 2016, então esse ano a gente completa 10 anos de Coração Curumim. E eu ainda era residente de cardiologia pediátrica aqui na Unicamp. E eu percebi, né, visitando outros lugares, estágios fora, estágios aqui também no Brasil, que vários hospitais tinham apoio do terceiro setor, né? Então que os hospitais, enfermarias tinham esse apoio do terceiro setor e que isso ajudava muito. Isso é muito forte lá no exterior também. Então eles recebem aí ajudas da sociedade, empresas, para poder equipar espaços e para ajudar famílias também. E a cardiopatia congênita, ela é uma doença que afeta muitas crianças, que é pouco conhecido, e a gente também tem pouca ajuda para esse tratamento. Então, como são poucos especialistas, hoje já está muito maior, eu percebi que Campinas precisava de uma associação que pudesse ajudar essas famílias e que também pudesse fazer crescer essa especialidade e esse tratamento para essas crianças que nascem com algum problema no coração. E como que foi esse início para você, né? Diante de algumas também, talvez alguns desafios, né? Por ser a primeira associação aqui a lidar, né, com essa situação dos familiares também, né? Como que foi para você pensar nesse sentido de dar essa assistência, né? Quando a gente se forma, a gente acaba tendo contato muito com a população que mais precisa, mas no caso de cardiopatia congênita, a gente entende que até fora do SUS esse apoio precisava, começando pela conscientização. E vendo esses outros serviços crescerem e com muita ajuda do terceiro setor, eu estava terminando a residência, entrando de fato a atuar, né, profissionalmente com esses pacientes. Então eu gosto muito de fazer projetos, sempre foi o meu perfil ter essas ideias. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu descrevi todo o projeto Coração Curumim. Eu lembro perfeitamente que cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei assim, ó, esse é o projeto Coração Curumim e eu vou mostrar para os meus chefes, porque eu sou apenas uma residente, eu não vou ter nome, ninguém vai me ouvir. E quando eu comecei a mostrar o projeto, que tinha como base não só ajudar essas pessoas que tinham dificuldade ao acesso de tratamento, também, né, conscientizar a população, conscientizar profissionais de saúde, porque o nosso ensino durante a nossa formação na cardiopatia congênita, ela é muito falha, então depende também da atuação desses profissionais. Então eu consegui desenhar um projeto que não visava somente dar aquela assistência social. Então a gente tinha o braço de assistência social, de conscientização, de capacitação de profissionais, né? Então a gente conseguiu desenhar esse projeto completo. E aí, conforme eu fui falando, não só com colegas de profissão, com os meus chefes na época, mas com pais, mães também de pacientes que eu estava ali assistindo, esse projeto, no dia 18 de outubro de 2016, a gente fez uma assembleia, que aí depois ficou a assembleia de fundação, mas foi uma noite, que foi até na casa dos meus pais, que eu chamei, eu acho que tinha por volta de umas 30 pessoas, aí eu apresentei o projeto,
e todo mundo que estava lá, dentre eles profissionais de saúde, pais, né? A gente fez a assembleia de fundação da Coração Curumim, dia 18 de outubro de 2016. E aí surgiu esse nosso projeto com muitos voluntários na época, né? Eu acho que toda novidade, ela tem esse desejo das pessoas de ajudarem. E agora a gente vai aí completar 10 anos de associação. Então foi assim, teve aquele apelo também, né? Um projeto tão grandioso, né, com uma mensagem tão importante, isso acabou também chamando a atenção, né, das próprias pessoas que você conhecia na época, né, até dos chefes, talvez. Como que foi essa repercussão no momento que eles toparam também entrar, mergulhar de cabeça nisso com você? Foi interessante porque eles falaram para mim que alguns pais já tinham tido essa ideia de criar alguma coisa aqui em Campinas, mas parece que nunca foi para frente. Talvez a gente tem sim no Brasil algumas outras associações ligadas à cardiopatia congênita, umas já se fecharam, outras estão se formando e sempre são os pais envolvidos. Nesse formato nosso, que teve ali primeira iniciativa minha, que eu era médica, né? Eu nunca tive nenhum filho com cardiopatia congênita, eu acho que isso chamou um pouco mais de atenção, mas eu posso assim afirmar que se não fossem os pais ali que estavam presentes com a gente na hora da fundação, que levou adiante essa causa, eu acho que hoje a Coração Curumim ela não existiria. Então acho que faltou talvez ali uma pessoa que organizasse as ideias, né? E aí ligasse para todo mundo essa ideia, eu quero você junto, dia 18 às 19 horas lá, porque eu vou apresentar o que é a Coração Curumim para vocês. E já começou com um time grande então, né? Já, porque bastante gente queria ajudar. E eu lembro que foi em outubro e em dezembro a gente já fez um evento que a gente já conseguiu ali arrecadar dinheiro e já começou a pôr a nossa diretoria para funcionar. E vamos falar um pouquinho agora sobre o nome, né, especificamente, né, Coração Curumim, como que foi pensado esse nome? Foi uma iniciativa sua também? Ou foi em comum? Essa tem uma história também. Tem uma história. Tem. Naquela época não existia IA para a gente perguntar, né? E a gente colocou no papel. Eu ainda fazia residência, então eu lembro que nas vezes que eu estava com a minha chefe, a doutora Ana Paula Damiano, a gente pensava nos nomes e eram os nomes que eu não gostava. Daí uma vez fazendo exame num bebê, lá no hospital da PUC, a gente estava falando disso, aí chegou uma técnica de enfermagem, a Fran, e ela sabe, né, eu sempre falo, só tem esse nome por causa de você. Ela falou, por que vocês não colocam o nome de Curumim? Porque, né, Curumim quer dizer criança no nome indígena e tal. Eu falei, gente, então Coração Curumim, porque é coração de criança. Senhora. E aí a gente adorou. Chamamos um grande, né, assim, amigo na época, o Tom, que era casado com uma médica lá, que ele trabalha com mídia digital e tal, e ele criou esse símbolo que eu falei para ele, olha, o símbolo que né, assim, remete à questão indígena junto com o coração, e eu falei para ele que foi o melhor logo que ele criou na vida. Então, eu acho que quando a gente falou, nossa, Coração Curumim, todo mundo gostou, foi unânime, e aí quando ele veio com esse logo, eu falei, é esse logo que a gente vai usar. Ficou maravilhoso. Foi exatamente o jeito que você pensou, da forma que você queria. Bateu e falou, é esse. E Priscila, fala um pouquinho sobre as frentes, né, de atuação, então, os principais pilares do Coração Curumim hoje. Tá certo. Hoje, o nosso principal pilar é de apoio assistencial às famílias que precisam da nossa ajuda. E desde quando a gente trouxe para o nosso time a assistente social, né, Margarete, que vocês vão também conhecer, ficou tudo muito mais organizado. Por quê? A gente consegue, não só antes, como a gente não tinha uma profissional da área mesmo, por trás dos nossos projetos, era mais assim, voluntariado de mães e tal, a gente não tinha uma organização certa e as doações eram feitas de forma assim aleatória, a gente doava. Agora, a gente conseguiu organizar e a nossa assistente consegue orientar certo como que a família tem que fazer, quais são os direitos dela, o que elas têm que
tem que buscar, e aí com isso a gente consegue deixar de usar os nossos recursos, porque a família conseguiu recursos que já deveriam estar recebendo, por exemplo, do governo. Então, essa parte de assistência social é o que está mais atuante hoje em dia. Infelizmente, com a pandemia, a gente perdeu muitos voluntários, e como todo projeto, né, é uma paixão à primeira vista, e depois a gente precisa de muita gente colocando a mão ali para poder funcionar. Hoje em dia a gente está com pouco braço, então é o momento, né, da gente falar, quem quiser ser voluntário pode escrever para a gente, e a gente teve que começar a profissionalizar a nossa associação, porque né, quando a gente tem ali funcionários, a gente tem aquele comprometimento, e aí o projeto começa a ficar mais organizado. Foi até uma orientação que a gente recebeu de diversas pessoas que trabalham aí com associações, com voluntariado, que a profissionalização desse tipo de associação é o que faz ela continuar viva e continuar crescendo. Então hoje a gente tem muito isso do assistencialismo, mas os outros projetos que ficaram ali meio latentes, que estão ali guardadinhos na gaveta, estão só esperando os voluntários chegarem para a gente colocar a mão na massa. Quais são esses projetos? Bom, fala pra gente primeiro, alguns, né? Eu acho que o principal que a gente precisaria ter é o de captação de recursos, porque hoje tudo gira em torno de recursos que você precisa para poder executar algum projeto. E hoje em dia Campinas conta já com uma UTI cardiológica pediátrica que não tinha aqui na região. Então, a gente consegue, se a gente tiver recursos, fazer doações de materiais, de tratamentos, que o SUS ele não consegue dar. Por exemplo, recentemente, já faz uns 3 anos, a gente conseguiu uma doação de 2 aparelhos de ultrassom para fazer exame à beira-leito desses pacientes, que a gente não iria conseguir se fosse esperar o hospital comprar. E são exames que eles são muito úteis lá no nosso dia a dia. Eu que sou médica também lá da UTI, a gente sabe o quanto que é importante ter um ultrassom à beira-leito para você fazer diagnósticos e tomar a conduta ali assertiva. Então a gente consegue doações quando a gente vê que está ali faltando algum material específico. Eu já aviso as meninas, olha, a gente vai precisar comprar isso aqui. Então a gente faz projetos visando essa necessidade que a gente tem lá dentro do hospital. Hoje a Coração Curumim, desde o início, na verdade, a gente consegue ali atuar nos 2 hospitais que fazem cirurgias cardíacas pelo SUS aqui em Campinas, que é a PUC e o hospital da Unicamp. Então eu consigo ver com os meus colegas médicos o que eles estão precisando lá na Unicamp, porque eu não atuo lá mais profissionalmente, né? E lá na PUC, como eu estou lá quase todos os dias, então eu consigo ali enxergar o que a gente precisa, e a gente vê se a gente consegue fazer a doação para a Coração Curumim. Só que para isso a gente precisa de recurso financeiro. Então hoje a gente não tem ninguém nessa frente para buscar essa verba, então a gente fica, né, a gente dá o nosso jeito ali, quem é que está aqui ajudando. A gente precisava disso para dar continuidade a esses projetos grandes, né? A gente tem também que voltar a ter a parte de conscientização, capacitação de profissionais, para que o cardiopata ele seja assistido quando ele for num pronto-socorro melhor, porque ele vai ter todo aquele apoio nosso de cursos e também conscientização da população, para que diagnósticos sejam feitos na hora certa, né? E assim, a gente tem vários outros projetos ali em mente que a gente precisa colocar em prática, mas para isso a gente realmente precisa de braço. Essa é a parte talvez mais desafiadora, então, da associação? Com certeza, eu acho que a gestão, né, tanto de parte administrativa e a gestão de pessoas, para a gente conseguir mais voluntários, para que a gente possa colocar os nossos projetos em prática. Hoje eu vejo que é bem diferente de quando a gente começou, que tinha muita gente, né, querendo ajudar, e a gente cresceu, mas sem a organização administrativa. Eu acho que essa organização administrativa de cada setor é uma das partes mais difíceis que tem, que a gente não consegue fazer ali, porque são todos assim, né, voluntários que estão na diretoria mesmo executiva. Então a gente não consegue ter esse alinhamento ali
administrativo, mas aos poucos a gente vai lidando. Então, quanto mais voluntário a gente tiver, que tem esse perfil de liderança para poder organizar um projeto ou outro ali, eu acho que mais a Coração Curumim cresce. Porque são muitos projetos, né? Então, assim, precisam de pessoas justamente porque tem as cabeças pensantes, Exato. né? Mas falta concretizar isso, sair do papel, Sair né? do papel. Assim, para o Coração Curumim ter mais peso também, digamos assim, né? E hoje, o que a gente, se a gente comparar o início para agora, o que a gente nunca deixou de fazer, né? Foi o projeto que nunca morreu e hoje, graças a Deus, ele está aí, né, bem assim ativo, porque a gente tem assistente social, é a questão de apoio para o tratamento de insumos que muitas vezes a família não tem e ela não consegue aquela medicação ou então aquela fórmula infantil pelo SUS, porque é de alto custo, então tudo é muito burocrático. Então a gente consegue fornecer essa medicação que precisa ser manipulada, esse leite que precisa ser comprado, entendeu? Até conseguir sair toda essa burocracia do alto custo. Já passou meses e a gente está ali ajudando a família. Então isso a gente nunca deixou realmente faltar. O paciente que chega aqui precisando desse leite ou precisando dessa medicação e passa pela entrevista da nossa assistente social, ele consegue ser sim assistido. Consegue ser assistido. Bom, Priscila, então queria que você deixasse essa mensagem sobre como, né, a pessoa, quem quer ser voluntário, quem quer fazer doações, o que vocês recebem aqui de doações, como que essa pessoa pode participar voluntariamente aqui da associação e fazer esse bem também, né, a quem tanto precisa. Certo. Então, se você quer fazer parte da Coração Curumim, se você tem tempo, a gente vai ficar muito feliz de receber pessoas que têm um tempo para vir aqui ajudar no nosso bazar, ajudar em projetos que precisam estar presencialmente. Existe também a ajuda financeira, porque nenhum projeto sobrevive se a gente conseguir esse recurso, e o que hoje sustenta financeiramente esse nosso projeto é o bazar permanente que a gente tem aqui. Então a gente aceita doações de roupas, brinquedos, utensílios para serem vendidos no nosso bazar, e aí a gente consegue reverter em doação, né, financeira, para que a gente consiga continuar com os nossos projetos. Bom, tá certo então, essa foi a primeira parte aqui do Mãos Solidárias. A gente vai para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai conhecer um pouquinho dessas ações, vamos conversar também com a assistente social e mostrar um pouquinho desse trabalho para vocês. Então não saia daí que a gente volta já já. De volta, agora vamos conversar com a assistente social Maria Margarete Marcilli, tudo bem? Tudo bem, você? Seja muito bem-vinda aqui no Mãos Solidárias. Bom, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa frente tão importante, né, da assistência social. Há quanto tempo você está aqui? Agora, esse ano vai fazer 4 anos que eu tô com a Coração Curumim. Antes tinha uma outra colega, ela saiu e a gente chegou, vai para 4 anos. E como que foi essa sua chegada, né, quando você pensou em trazer todo o seu conhecimento aqui para essa associação Coração Curumim, o que trouxe você para cá? Já existia um trabalho sendo feito, né, pela colega, e a diretoria me pediu que eu fizesse algum acréscimo dentro do projeto que já acontecia. E foi super bem aceito, a gente inclusive encaminhou esse projeto juntamente com outros projetos da nutricionista, da doutora Priscila,
para os conselhos municipais de assistência social e da criança e do adolescente. Recentemente a gente encaminhou o mesmo projeto também para a FEAC. Então eu foquei mais nessa parte de busca de recursos públicos para atender inclusive o direito dessas famílias e dessas crianças, né? Como a doutora Priscila já deve ter falado, o Sistema Único de Saúde tem uma obrigação em assistir do ponto de vista material, saúde, médico, remédio, alimentação. Porém, não é rápido que isso acontece. Existe todo um trâmite burocrático, né, para a gente conseguir isso. E nesse tempo que a família espera a concessão do benefício, pelo INSS, inclusive, né, que eles têm direito a um benefício da assistência social, que é chamado LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é próprio da pasta, né, do Serviço Social, e é um benefício de prestação continuada que garante à família um salário mínimo, até que isso saia no mínimo 6 meses. E aí a gente entra com a parte de assistência material mesmo, fornecendo a fórmula, que também é um direito e uma obrigação dos governos, né, mas que também demora, e do alimento, cesta básica e remédio, com doações às vezes de fralda. Quando a gente recebe doação, a gente entrega também. Eu falo que a minha participação mais efetiva e que eu gosto mais de fazer é de esclarecer mesmo quanto aos direitos que essas crianças e essas famílias têm. E garantir isso, né? E assim, ajudar, apoiá-las na busca desses direitos, né? Enquanto elas vão correr atrás, a gente vai assistindo no limite que a gente pode. E tem sido assim esses quase 4 anos. Já era assim pela colega. Sim. E Margarete, como que é feita essa triagem das famílias, né? Como que elas chegam até vocês e vocês fazem esse mapeamento, né, das necessidades? Como que é? Então, elas são encaminhadas, na grande maioria, pelos 2 hospitais públicos aqui de Campinas, lá da Unicamp e da PUC. Também algumas chegam porque uma mãe que já passou por aqui ou que ainda está aqui deu a dica: olha, você conhece a Coração Curumim, lá eles podem estar te ajudando, e aí essa mãe nos procura voluntariamente sem ser encaminhada. O atendimento é feito remotamente por um telefone, né, que a gente disponibiliza e deixa público. Num primeiro momento, né, depois a gente faz uma visita domiciliar também, no decorrer do atendimento. Basicamente pelos 2 hospitais. A grande maioria das famílias que a gente assistiu e continua assistindo chegam para a gente através desse caminho. E precisa ter alguns requisitos para essas famílias serem assistidas? Como que funciona essa parte? Sim, a gente faz um estudo de caso focado, buscando saber a questão econômica, socioeconômica, né? Até para a gente entender qual é a ajuda que ela está nos solicitando, porque o mês passado a gente atendeu 68 famílias. 68. Dessas 68 famílias, apenas 10 ou 12, não me lembro agora, precisaram da ajuda material. Entendi. A grande maioria não pediu isso, pediu orientação mesmo quanto aos direitos, aonde eles vão garantir esses direitos. Algumas pedindo ajuda do ponto de vista psicoemocional, porque a mãe, a família toda fica acometida, né, com uma notícia dessa, às vezes ainda gestando o bebê, né? E a hora perdido, que nasce, né? Fica sem saber o que eu vou fazer agora, depois de um diagnóstico desse, exatamente, né, por exemplo. Então essa ponte com a parte que faz esse cuidado do ponto de vista psicoemocional, a gente faz com os 2 hospitais mesmo.
Tá. Que a gente, infelizmente, não conseguimos ainda ter uma psicóloga. Já tivemos, Sim. mas não conseguiu manter. Então tem essa, como se fosse uma parceria, seria Sim, isso? a gente faz com as colegas, olha, Certo. tal família nos procurou, não está pedindo remédio, não está Só pedindo essa alimento. orientação mesmo psicológica. Está cansada, está perdida, Sim. está assustada. E a gente aqui, assim, a gente tenta acolher no limite possível, mas não é da minha Aí área. vocês, e aí, mas daí vocês volta pra lá, pro hospital, por Sim. exemplo, e eles que lá fazem eles esse têm atendimento. É um serviço de atenção familiar, Tá. não me recordo agora o nome. Nos dois hospitais existe, é um grupo, uma equipe, né, composta Uma ponte, né, que vocês médico. fazem. Sim. Né, essa ponte Do mesmo modo mesmo. que eles nos encaminham, a gente devolve aquilo que não é da nossa competência, que não está sendo solicitado para a gente. Ou até tá, mas a gente não tem como disponibilizar. Então, E isso também faz toda aquela questão que a Priscila comentou, né, sobre os braços, sim, né, terem sim. mais braços aqui na Sim. associação, justamente para ter esse outro ponto também no atendimento, né? Sim. E aí, assim, para todos os serviços, né? Conselho tutelar, lá a colega do INSS, eu faço muito contato com a colega do INSS. Para poder trazer esse conhecimento para você também isso, aqui, né? para que eu Essa aprenda troca. e para que ela entenda a necessidade de concessão do benefício LOAS, que é super demorado. Tem uma questão também de estudo socioeconômico que é feito lá por ela, que é da parte dela lá, e que muitas vezes indefere o pedido porque eles fazem um cálculo de 1/4 do salário mínimo, alguma coisa assim que eu... E tem famílias que supera isso em termos de salário, mas o custo desse tratamento é muito grande, é muito alto, porque que nem a medicação manipulada. Para conseguir essa medicação na farmácia de alto custo, é uma luta. E é só com advogado também. Sem Então advogado já é não mais consegue. uma parte burocrática, E né, além de ser muito burocrático, a gente não tem assistência jurídica para garantir, existe a demora. E aí que volta para a gente. Enquanto não tiver a concessão dos benefícios, que é obrigação do governo e direito da família, a gente vai assistir. Então, eu faço triagem com base nessas informações. Certo. Nem por isso, quando supera o que eu estabeleço como limite, a gente não deixa de atender. Vamos atender e, assim, até porque, no primeiro momento, até tendo dinheiro, a família está tão, assim, perdida que ela não consegue Não está nem raciocinando direito, né? Então, a gente faz o atendimento, a assistência material também, seja com o que ela estiver precisando. Certo. E depois a gente vai, como disse a doutora Priscila, à medida que eles vão garantindo os direitos, a gente vai passando aquela ajuda para outra família. E assim. Existe alguma periodicidade da entrega das cestas? Como mensalmente que funciona? A gente entrega a cesta, o leite e o remédio. E o remédio. Para aqueles casos que ainda não conseguiram pelo governo. Tá. E Margarete, vocês realizam algumas ações, alguns eventos assim de conscientização ou para buscar parcerias, doações? Como que é? Essa parte mais com a diretoria, né, que faz a parte de captação de recursos e campanhas. Sim. Recentemente a gente discutiu talvez uma campanha bem para agora no comércio local, pedindo ali um percentual do mês, né, daquele mês, para doar para a gente. Isso é feito, é mais a diretoria que faz essa parte. Certo. Divulgação do nosso trabalho e assim, publicidade mesmo. O ano passado a gente fez um evento lá no Hospital da PUC, no dia da cardiopatia congênita, que é o dia 12 de junho, agora eu não me lembro agora, mas a gente fez uma demonstração ação, né? do nosso trabalho, chamamos novos parceiros, como a doutora Priscila falou, eu vim depois da pandemia e foi um desfalque, né? A pandemia desfalcou todo mundo, então a gente está precisando de voluntários.
É um dos gargalos aqui da Sim. associação, né? Ter braços, pessoas, voluntários. Isso. E isso a gente vai focar bastante também nessa ajuda aqui durante o programa. E Margarete, falando em números, né? Quantas famílias são assistidas hoje, então, aqui no Coração Curumim? Nesses 4 anos que eu tô aqui, a gente já atendeu mais de 250 famílias. Atualmente, como eu já disse, nós estamos atendendo 68. 68. Destas, 12 ou 15 são aquelas que recebem alguma coisa, seja leite, seja alimento ou seja remédio. E as demais são aquelas que é o trabalho que eu gosto mais de fazer, que estão aí procurando os direitos que têm, e eles vão me dando notícia. Mensalmente eles me falam, olha, consegui isso, consegui aquilo, e tem sido bem bacana assim, o retorno que, apesar de demorado um pouquinho, né? Sim. Mas ele tem dado certo. Tem dado certo, tem dado tão certo que a gente inclusive conversou, né, com algumas mães que trouxeram os depoimentos também, né, do que representa o Coração Curumim na vida, né, dessas mães, dessas famílias e também na vida das crianças. Então, aguenta firme aí que você vai acompanhar um pouquinho do trabalho que é realizado aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Um dos pilares do Coração Curumim é a nutrição, e a Rafaela tem uma atuação muito forte aqui na associação como nutricionista, né, Rafaela? Queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua rotina e o que representa, né, essa especialidade para as famílias assistidas e tão importante aí para as crianças e para os adolescentes. Então, aqui na Coração Curumim, nós acompanhamos essas crianças, essas famílias, principalmente por conta do recebimento dessa fórmula especial, que é hipercalórica. Essa fórmula é indicada para esses pacientes porque os cardiopatas, a grande maioria, tem uma dificuldade de ganho de peso. E muitas vezes eles vão passar por outras cirurgias ao decorrer da vida e a gente precisa manter essas crianças com um aporte nutricional adequado, bem feito, para que eles enfrentem essas cirurgias de uma maneira melhor, né, bem preparados para passar por esse processo. E além disso, eu também realizo o cálculo, faço o acompanhamento da alimentação da criança, orientando as famílias em relação à qualidade alimentar, quantidade. E um projeto que nós queremos implementar aqui na instituição até é o oferecimento de outra cesta, além da cesta básica, que seria uma cesta de verduras e legumes, pensando nessa qualidade alimentar. Porque a gente sabe, né? As famílias conseguem, às vezes, os acessos desses outros produtos de uma maneira mais fácil e acaba que verduras e legumes são um pouco mais difícil, dependendo do local que mora. Então, a gente também queria implementar esse projeto aqui. É um projeto que será muito bem-vindo e tem a questão também da seletividade de alguns alimentos, né, dessas crianças, e isso tudo passa por vocês também. Sim, a grande maioria das crianças já passou por uma internação, por uma cirurgia antes de chegar pra gente, né? Então, eles já vêm com uma seletividade em relação à parte oral, né? Utilizou sonda, ficou entubado, tudo isso gera uma seletividade, deixa essa parte oral mais seletiva em relação aos alimentos para ter o recebimento. Então, eu também faço essa orientação em relação à textura, o que a gente consegue adaptar, que também seja calórico, para que aos poucos a gente consiga retirar a sonda ou a gastrostomia também. Então, é muito importante, né, todas as áreas andarem juntas nesse sentido, né, para boa assistência dessas famílias. Com certeza. A gente precisa de todos os pilares, sempre conversando. Eu tenho muita troca com a assistente social, com a Margarete, com a doutora Priscila, porque a gente, em conjunto, também caminha de uma maneira melhor para eles. Hoje, muitas famílias dependem diretamente do suporte oferecido pela instituição. Muito além da entrega das cestas básicas, a associação atua em diversas frentes para assegurar que essas famílias recebam assistência integral. O acompanhamento é contínuo, focado em transformar a vulnerabilidade em dignidade. A Curumim tem ajudado bastante a gente. A gente estava no hospital e a minha filha precisava de um leite super caro. E a gente não tinha condições de comprar. Aí Deus mandou a doutora Priscila, perguntou pra gente se a gente precisava de ajuda. Meu esposo, com vergonha, falou, não, a gente consegue. Falei, a gente não consegue não, a gente precisa de ajuda.
Foi quando ela chegou e começou a ajudar a gente com leite. Hoje a gente recebe cesta e fralda, mas antes a minha filha precisava de um leite muito caro, que a gente não conseguia comprar. E hoje ela está uma moça linda e maravilhosa, já vai fazer 4 anos. E tem sido uma revolução assim na vida de vocês, né? Essa parceria aqui e também garantindo os direitos de vocês, né? Com certeza, tem ajudado bastante a gente a dar apoio, falar assim, vocês vão atrás desse direito que vocês têm, atrás do BPC dela. Eu ainda estou na luta do BPC da Maria, que foi negado. Só que agora ela teve mais outro relatório de autista. Ela tem síndrome de Down e fez cirurgia cardíaca. Só que o neuro falou que ela tem autista. Mais um ainda no relatório da Maria Vitória. Mas está uma benção. A Coração Curumim, quando eu conheci, né, eu não tinha entendimento, nunca tinha ouvido falar de cardiopatia, problema no coração. Foi uma rede de apoio muito importante na minha vida, na vida da minha família, do meu esposo, que aí eu recebi todo o apoio emocional, orientações. A Emily só pôde ter alta do hospital porque graças aos Anjos Solidários, né, as pessoas que contribuem com esse projeto da ONG, através, né, que a doutora Priscila é a presidente, né, forneceu, na época, o Infatrine, uma fórmula hipercalórica, porque a minha filha não pôde ser amamentada, então ela se alimentava via sonda naso. E, inclusive, a Coração Curumim também chegou a colocar passagem, né, assistente social, não sei, passagem no meu cartão de ônibus, porque a Emily ficou 3 meses e 26 dias a primeira vez internada. Saí de lá, né, com a ajuda, né, recebi fralda, roupa para ela, a fórmula. Algumas vezes meu marido estava desempregado e recebi as medicações, né, que ela no início começou com bastante medicação, furosemida, hidralazina e cloratiazida, muitas medicações por conta do coração. E eu sou muito grata a Deus, primeiramente, a doutora Priscila, a Margarete, a doutora Rafaela, nutricionista, que é voluntária, a todos os voluntários que eu conheci, né, que alguns não fazem mais parte do projeto, porém todos, né, o que a gente precisa. Conheci a Coração Curumim já tem vai fazer uns 2 anos. E quando eu descobri o problema da minha filha, a minha amiga que me indicou, né? Eu estava passando por um momento complicado, né, difícil. Aí eu vim até eles, né? Aí eles me ajudaram muito, conversei bastante com o pessoal, eles me ajudaram. Tanto como psicologicamente, assim, no que eu preciso do leite para ela, cesta também, porque foi um momento difícil para mim sair do meu serviço para cuidar da minha neném, com os problemas que ela tem. Então estava passando um apuro. Ela usa um leite que é muito caro e eu não tenho condições de comprar, né? E aí eles me ajudam bastante, me apoiam, me ajudam bastante. Aí na minha cidade que eu moro não tem, tá em falta. Sempre tem de 3 meses, 2 meses, não tem leite, que nem agora. Esse mês passado não teve, tem um mês que ela tá sem, aí eu pedi ajuda e eles mudaram vir aqui hoje. Eu sou de Sumaré. Tem um mês que não tem o leite da minha filha. Aí eu venho atrás e eles me ajudam muito. Porque ela só bebe o leite pela GTT, né? E ela precisa desse leite. E eles me ajudam muito. Eles são o suporte que eu tenho. Me ajudam muito. Então, para você foi um momento assim de mais esperança, né? No momento que você mais precisava. Sim, no momento que eu mais precisei, eles estavam do meu lado, me ajudou, me apoiou. E eles me ajudam muito. Eu ligo para eles, não, Simone, dá um jeito, vem aqui, que a gente dá um jeito. E eu tô aqui. E o que representa para você, então, o Coração Curumim? Para mim, representa um suporte, que é o que eu tenho, né? Eles são um suporte, assim, que eu preciso. Eu venho aqui, eles me estendem a mão, me ajudam com o que eu preciso. Então, eles são um suporte para mim. O Bazar Coração Curumim é uma das maneiras de arrecadar recursos aqui para a associação. Existe há cerca de 5 anos aqui na Associação Coração Curumim, né, Elza? A gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa frente também, como que tem sido, né, o recebimento de doações, como que vocês mantêm aqui o espaço com o Bazar. A gente recebe bastante doações, ainda precisamos de muita, sabe? Então a gente ganha para poder vender e arrecadar os fundos, né? Como que tem sido a participação das pessoas em relação ao bazar? Qual que é o funcionamento dele, a periodicidade?
Ele funciona toda quarta-feira, das 12 horas às 17h30, com voluntárias, né? As voluntárias chegam e ajudam, e a gente faz uma venda legal toda quarta-feira. Tem quarta-feira que é menos, né? Tem quarta-feira que é mais, mas geralmente a gente consegue uma boa graninha para ajudar. E essa questão também da divulgação, né? Ela faz toda a diferença, né? Para o pessoal conhecer, para a população, os moradores também conhecer exatamente como que funciona e que tem essa alternativa. Isso a gente faz pelas redes sociais, né? E boca a boca, cada voluntária vai na vizinha, vai. E eu mesmo hoje já trouxe 17 vestidos, tá? E a gente vai ganhando e vai vendendo. Mas falta muita coisa ainda, falta doações. Seria ótimo se a gente tivesse outro jeito, só nas redes tá pouco, sabe? Yas, o que vocês recebem aqui? Tudo. Material de cozinha, roupa, sapato, tudo, de bom estado, tudo que tiver em bom estado. Calçados, acessórios? Calçados, acessórios, bolsa, tudo. Coisas de bebê, de homem, tem bastante coisa, adulto, criança. Quem quiser doar, então, pode trazer aqui presencialmente, aqui na instituição? Pode trazer pelos nossos telefones, né, que a gente vai divulgar. Aí alguém estará aqui esperando a doação. Ou a gente vai na casa buscar, se for bastante coisa. E de preferência coisas novas. Sabe aquela coisa que você tem em casa, que nunca usou, não sabe se vai usar? Isso aí é interessante pra gente, porque aí sai bastante fácil, sabe? Os depoimentos são tão fortes, né, mas ao mesmo tempo demonstram aí a importância desse espaço, a importância do Coração Curumim, né, na vida dessas famílias. A gente assistiu esse material, né, tão rico, as mães falando sobre o que representa. E, Margarete, queria que você deixasse uma mensagem, então, né, como assistente social aqui da associação, e também reforçando essa parceria. Quem quiser participar, quem quiser se voluntariar, como que elas podem fazer também para fazer parte desse time. Eu gosto muito de usar a palavra sensibilidade para quase tudo que a gente faz na vida. Então, eu acho que se a gente tiver a sensibilidade aguçada para qualquer trabalho, ou qualquer momento, né, do dia a dia, a gente vai conseguir perceber quão importante é não só, né, o trabalho da Coração Curumim, quanto outros também tão valiosos. E aí, se eu puder sugerir ou pedir, seria mesmo que a gente conseguisse mais pessoas voluntárias, que as pessoas tivessem a sensibilidade, que a gente tenha conseguido, né, trazer um pouquinho, aflorar a sensibilidade das pessoas para esse trabalho, né, que a gente desenvolve, para que percebam o quão importante é e quão prazeroso também é o resultado, sabe? Eu acho que se a gente aguçar um pouquinho a sensibilidade, a gente vai perceber, vai ter até uma vontade bem grande de falar, eu quero fazer parte, e isso vai ser ótimo. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada, Margarete. Eu que agradeço, viu? Bom, Mãos Solidárias fica por aqui, então. Você acompanha esse episódio e tantos outros na programação, né, no YouTube da TV Câmara Campinas. Fica também aqui na tela, vai aparecer para vocês o endereço das redes sociais, também aqui da Associação Coração Curumim, para você conhecer um pouquinho esse trabalho e, quem sabe, sentir no coração a necessidade de fazer uma doação e também de ser um voluntário. Então, esse foi o Mãos Solidárias de hoje. Até a próxima edição. Tchau!